Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada no final do mês de maio. No início do mês passado, o Brasil perdeu uma de suas maiores escritoras, a paulista Lígia Fagundes Telles, que por ser integrante da Academia Brasileira de Letras, tornou-se imortal. Lígia produziu uma enorme obra de prosas, sendo profundamente sensível ao registro da vida cotidiana, criando personagens femininas muito marcantes, como as duas personagens do conto que nós vamos interpretar nessa videoaula. Em homenagem a essa grande artista literária, personagens que representam dimensões humanas muitas vezes discretas. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que nós estamos disponibilizando através do link que se encontra na descrição dessa videoaula. Para quem quiser conferir, o nome do arquivo é md050.docx e o nome do conto é Antes do Baile Verde. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal a esse conto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o conto. Que sentido nós podemos dar para esse texto? Temos uma cena que podemos supor ocorre num dia de carnaval. A jovem Tatisa está se preparando para o baile de sociedade, o chamado baile verde, já que todos devem estar fantasiados com a cor verde. Para tanto, Tatisa conta com a ajuda de sua empregada. Tudo que Tatisa quer é ir para o baile, encontrar seu namorado e se divertir. Isso apesar de seu pai estar morrendo no quarto ao lado. Para Tatisa, o baile parece ser a única coisa que importa. O que ela quer é simplesmente se divertir e namorar. Não quer se responsabilizar pelos cuidados que seu pai merece. E para tanto, inventa uma série de motivos para esconder de si mesma a verdade de que seu pai estava entre a vida e a morte. E se pensarmos na empregada Lu, para essa Tatisa, que parece estar pouco se importando. Pelas atitudes de Tatisa, temos a impressão de se tratar de uma escrava, mas se trata de uma empregada. O texto se refere a essa mulher como empregada, não como escrava. Vamos fazer uma análise cuidadosa desse texto. Segue um quadro. Primeiramente, vamos fazer um quadro sobre os personagens desse conto. A narrativa se foca principalmente nessas duas personagens, a patroa Tatisa e a empregada Lu. Mas também há alguns personagens que são apenas citados, como Raimundo, o namorado de Lu, e outros cujos nomes nem são citados, como o namorado de Tatisa e o pai de Tatisa. Quanto a Tatisa, podemos acrescentar algumas características marcantes, como o egoísmo, a mesquinharia e por aí vai. Seu pai está no quarto ao lado entre a vida e a morte, mas para Tatisa o que importa é ir ao baile. Além do mais, sua empregada Lu tem um compromisso com o namorado Raimundo, mas Tatisa não se importa com isso. Para ela, o problema é de Lu. Tatisa só falta dizer que não quer saber disso. Vejam algumas falas das personagens. Reparem que o compromisso de Lu com Raimundo é às 10 horas da noite, enquanto que o compromisso de Tatisa é à meia-noite. Por aí podemos imaginar que Lu precisa sair muito mais cedo, mas Tatisa está pouco se importando com o compromisso da empregada, que por sua vez é tratada como escrava. Vamos ver alguns exemplos do egoísmo de Tatisa perante Lu. Nessa fala que fica mais ou menos no começo do conto, Tatisa fala como se estivesse dando uma ordem à empregada, que no fim das contas estava abrindo mão de seu horário de folga. Do contrário, não teria combinado com o namorado às 10 horas da noite. Tatisa tinha de fato um compromisso com o namorado à meia-noite. Mas como ela mesma disse, foi dela, Tatisa, a ideia de fazer uma fantasia tão difícil,
Ou seja, inventou uma fantasia difícil e estava contando com Lu para ajudá-la, como se fosse obrigação. Ao longo da narrativa, Tatisa chama Lu de bruxa, tonta, entre outras ofensas, dando ordens como se fosse uma feitora. Um exemplo disso é essa fala que vocês estão lendo agora. E ainda nessa outra fala, em que Tatisa tem a coragem de dizer que Lu é que é egoísta. Vejam esse trecho, quem quiser pode dar uma pausa. Lu está preocupada com as lantejoulas da fantasia, que estavam sujeitas a desgrudar, enquanto que Tatisa quer que Raimundo espere um pouco. Vamos reconhecer que há um certo machismo na relação entre Raimundo e Lu, mas o fato é que Lu gosta do namorado assim. E que direito Tatisa tem de querer que Raimundo espere? Por essas e outras, Tatisa representa a doença do dinheiro, o egoísmo e a mesquinharia de uma jovem egressa da elite, que nós costumamos chamar hoje em dia de burguesinha. Lu gosta do pai de Tatisa, chegando a chamá-lo de coitado. Mas a própria Tatisa, como se não bastasse o egoísmo perante a empregada, tem também um egoísmo perante o próprio pai. Quem quiser pode dar uma pausa para reler esse diálogo. Um dos exemplos do quanto Tatisa está pouco se importando com o pai, fazendo tudo para não enxergar que ele se encontra entre a vida e a morte. Para ela pouco importa. Seu compromisso no baile com o namorado, isso sim importa. Essa fala de Lu que nós estamos destacando agora em vermelho é um exemplo de uma figura de linguagem que nós estudamos algumas aulas atrás, denominada eufemismo. Afinal de contas, o que ela está querendo dizer é que o pai de Tatisa está morto. Vejam essa outra fala de Tatisa. Não é impressionante que ela fale isso como se fosse o próprio pai que tivesse escolhido morrer naquele momento? E no final da narrativa, Tatisa dá mais uma demonstração de egoísmo. Embora Lu estivesse agoniada com a possível reação do namorado, Tatisa queria que Lu ficasse para cuidar do patrão. Lu chega a reagir dizendo que desde o começo já sabia que essa era uma atitude esperada, só que com razão se recusou a seguir os caprichos da patroa. No final, Lu e Tatisa descem as escadas a caminho dos devidos compromissos. Quem quiser pode dar uma pausa. E no último parágrafo temos mais uma das figuras de linguagem que nós estudamos, a comparação. É claro que Lu imaginava que as lantejoulas não iriam ficar bem coladas. Então fica complicado condenarmos a Lu por um, digamos assim, serviço mal feito. Lu teve boa vontade até demais. Aguentou um punhado de maus tratos da patroa, que vem a ser a ilustração de tudo que nós podemos chamar de sovinice, egoísmo, mesquinharia e por aí vai. Nós aqui do Português Papo Cabeça pesquisamos e, embora nós não tenhamos uma certeza completa, esse conto deve ter sido publicado pela primeira vez em 1970, por ser data da primeira edição do livro homônimo a esse conto. Ou seja, numa época em que o Brasil se encontrava em plena ditadura militar. E a personagem Tatisa é a expressão de uma típica burguesa, não apenas daquela época. Ela trata a empregada como se fosse uma escrava. Sua atitude é comparável com vários empresários e políticos que até hoje se encontram no cenário das notícias. É só ler os jornais. Nessa aula nós queríamos dar a nossa homenagem a essa grande escritora que foi Lígia Fagundes Telles, que encerrou sua missão no mundo mês passado, deixando uma vasta obra literária que fez dela uma figura louvável, ao contrário dos nossos políticos, que são pessoas dignas do mais absoluto desprezo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história
para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.